Um dos jogadores mais identificados com a torcida nos últimos anos, o zagueiro Rafael Toloi, retorna quando para o Goiás? Qual é o seu período de contrato lá no futebol italiano e desse ótimo zagueirão, atualmente com 32 anos de idade? Além disso, no nosso vídeo de hoje, quero trazer aqui os detalhes sobre um novo meio-campista chegando para o elenco de base do Goiás, um ex-Corinthians, o que a gente pode esperar a respeito desse jogador, até quando vai o seu contrato novo agora dentro do maior do Centro-Oeste, e sobre a situação do centroavante Felipe Costa, que entrou nos minutos finais do jogo contra o Morrinhos fora de casa, marcou seu primeiro gol com a camisa do Goiás e foi importante para garantir os 3 pontos fora de casa. Apenas 22 anos, e até quando vai o seu vínculo, né, aqui no Goiás, jogador que chegou como uma aposta para essa disputa do Campeonato Goiano. Esses serão os 3 principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar também na tela final o vídeo de hoje mais cedo, onde eu falei sobre a atualização do quadro clínico, né, de vários jogadores lesionados no Goiás, como por exemplo o atacante Pedrinho, o zagueiro da Silva, outros jogadores ofensivos também como Mateuzinho e Luiz Felipe. Esse vídeo na tela final, fechado? E o nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, eu vou deixar ele na tela final. Lá a gente pega os melhores trechos de cada um aqui dos vídeos e coloca no máximo 3 a 4 minutos. Estamos lá com 800 inscritos. E é muito importante aqui no YouTube a gente ter um canal reserva monetizado, ou seja, até 1000 inscritos. Isso ajuda demais também na sequência e na segurança do projeto aqui do canal. Então peço a colaboração de cada um de vocês. Vai lá, se inscreva também e dá a moral lá nos nossos outros vídeos, fechado? Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a situação contratual do centroavante Felipe Costa, 22 anos de idade apenas, uma aposta da direção do Goiás para a disputa desse campeonato goiano, após ele ter jogado muito bem com a camisa do Grêmio Anápolis na reta final da Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado. Foram apenas 4 partidas e 4 gols marcados. Ficou livre no mercado e tendo essa opção, né, como uma aposta da direção alviverde na disputa do Goianão. Até aqui 6 partidas com um gol marcado diante o Morrinhos, né, na última partida nessa primeira fase do Campeonato Goiano. Foi importante, entrou ali faltando mais ou menos 10 minutos, né, para o fim do jogo, marcou um gol de cabeça, o terceiro que consolidou a vitória esmeraldina fora de casa por 3 a 1. Além disso, participou de outros compromissos, como por exemplo no jogo contra a Aparecidense, 45 minutos, a única vez que ele foi titular lá na estreia na Serrinha. Além disso, 13 minutos diante o Iporá, 7 contra o Craque, 1 contra o Vila Nova e mais 5 diante o Inhumas, né? O jogador ficou 3 partidas no banco de reservas, sem ser aproveitado, e agora tendo essa chance na última rodada fora de casa. Confirmei com o próprio jogador, que me respondeu gentilmente lá no Instagram. Muito obrigado ao Felipe Costa, garantiu esse contrato com o Goiás longo, até o final da temporada, até dezembro de 2023, com algumas metas para a sua renovação automática por mais algumas temporadas aqui no maior do Centro-Oeste. Então o jogador que, apesar de ter chegado como uma aposta nesse campeonato goiano, tem esse vínculo até o final da temporada e algumas metas também para a sua renovação automática para o ano de 2024. O jogador que até fez algumas boas partidas pelo Goiás até aqui, tem apenas 22 anos de idade, nasceu no ano de 2000, né? Surgiu muito bem nas categorias de base do Vila Nova, lá em 2018 ainda, com 9 partidas no elenco principal e 1 gol marcado. Foi para o Sion da Suíça, onde foi muito bem no elenco sub-23, o elenco B do Sion. Entretanto, no elenco principal não conseguiu grande sequência, apenas 7 jogos no futebol europeu e 1 gol marcado. Voltou aqui no Brasil, no próprio Vila Nova, no elenco sub-23, e foi para o Al Sharjah, equipe dos Emirados Árabes, onde participou de 3 partidas na temporada 2021. Teve essa sua contratação lá no Grêmio Anápolis na reta final da Série D do ano passado, marcando 4 gols em 4 partidas. Jogador que eu vejo sim com um bom potencial, pode ser que não tenha grande sequência, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Até aqui, das partidas que ele participou, de fato na estreia contra a Aparecidense não conseguiu se sobressair muito assim, mas no jogo, por exemplo, contra o Iporá, o Goiás colocou 2 centroavantes lá na frente, o Nicolas e também o Felipe Costa, né? O gol acabou saindo depois que ele estava em campo. Contra o Craque Vila Nova não deu tempo de fazer muita coisa. Assim também no jogo contra o Inhumas, aproveitou bem esses 6 minutos, né, na reta final contra o Morrinhos para marcar seu gol. Quero saber a sua opinião a respeito aí do Felipe Costa, jogador que chegou como uma aposta, tomara que vinga aqui no Goiás também. Dando sequência aqui no nosso vídeo, quero falar sobre 2 reforços para o elenco sub-17 do Goiás na sequência do ano, uma delas inclusive exclusiva aqui do Goiás News. Quero começar sobre já o anúncio oficial, que é do Moroni Leal, esse cara que tem 17 anos de idade apenas,
Destaque do Vasco da Gama nas categorias de base, chegou no Corinthians no final da temporada de 2021, teve algumas partidas também no Campeonato Paulista do ano passado. Na categoria Sub-17 em 2022, ele participou de 6 partidas, mais de 80% dos jogos do Corinthians nesta competição. Conseguiu ele algumas boas partidas, inclusive 2 delas como titular, e agora sendo repassado ao Goiás com um contrato de 3 anos de duração. Jogador que pode fazer uma função como um meia mais avançado, 1,77 m de altura, tem apenas 16 anos de idade, né? Nasceu em 2006 e assina esse contrato de 3 anos de duração, segundo o Eduardo Pinheiro me garantiu também esta informação desse bom jogador sendo contratado para as categorias de base do Goiás. Não vinha sendo muito utilizado lá no Corinthians, já havia demonstrado um bom futebol também no Vasco da Gama e agora assinando esse vínculo com o Verdão, reorganizando, né, as suas categorias de base, e também importante essa contratação de outros jogadores no mercado da bola também para dar sequência dentro desse projeto. E uma outra confirmação também lá do Eduardo Pinheiro, em primeira mão aqui do Goiás News, ele acabou de me informar, por isso que eu nem falei sobre esse assunto lá no comecinho do vídeo, envolve o zagueirão Matheus Lírio com Y, né? Que tem 17 anos de idade, estava no Palmeiras nesta última temporada, também no elenco Sub-17. Segundo informações do Gol, foram 3 partidas no elenco Sub-17 com 1 gol marcado, o Palmeiras que foi campeão da competição também Sub-17 no ano passado. Jogador que já em 2021 havia participado do Palmeiras Sub-15. Em relação às suas partidas no Campeonato Paulista, né, das 3 que ele participou, 2 delas como titular. Marcou um gol aí contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá no dia 13 de agosto, uma vitória do Palmeiras por 5-1. Então essa contratação também do Matheus Lírio, zagueirão, 17 anos de idade, mais um que nasceu em 2006. Chega ele e o Moroni Leal, esse meio atacante também, ex-Corinthians, reforçando o Goiás na disputa do campeonato, da sequência, né, do ano no Sub-17. E a importância, já que são jogadores muito jovens, assim como na Copinha, com vários bons atletas já demonstrando um bom futebol com 18, 17, 19 anos. Isso é importante também, um elenco mais jovem, para não ficar estourando sempre a idade no último ano da categoria, né? E aí você tem que aproveitar ou repassar os jogadores. Chegando mais jovem, tendo uma rápida adaptação, logo chegando no Sub-20 também, porque não sendo utilizado no elenco principal. Novamente, muito obrigado ao Eduardo Pinheiro, garantiu essa contratação. O Moroni já de maneira oficial, e essa do Matheus Lírio, essa informação exclusiva, meio de 10 que eu estou gravando esse vídeo aqui também para vocês, esse novo zagueirão, ex-Palmeiras, né, chegando aqui no Goiás. E para finalizar o nosso vídeo hoje, quero falar sobre o zagueirão Rafael Tolói, 32 anos de idade, que muitos torcedores viram e mexem, né, acaba perguntando sobre ele, onde ele está jogando, até quando vai o seu contrato e quando que vai retornar aqui, principalmente, né, para o Goiás. Jogador que já falou sobre essa sua vontade, quer sim encerrar a carreira aqui no Verdão, mas não só retornar depois que já estiver basicamente aposentado, não, quer voltar ainda participativo para ajudar também nas conquistas, né, do time esmeraldino aqui no Goiás. O próprio jogador falou que sentiu falta de não ter conquistado um título importante, como por exemplo em 2010, né, na disputa da Copa Sul-Americana, e até mesmo em 2012, já que ele saiu antes do término da Série B do Campeonato Brasileiro para jogar no São Paulo. O Rafael Tolói, que desde 2015 está defendendo a Atalanta, que no momento que ele chegou estava assim readaptando à primeira divisão do Campeonato Italiano. Se eu não estiver enganado, estava indo para sua 3ª temporada consecutiva na Série A italiana. Hoje a Atalanta é um dos melhores clubes certamente do futebol europeu, né? Vem sempre fazendo ótimas participações, é o time que eu mais acompanho dentro do futebol europeu, certamente. O Rafael Tolói sendo muito importante dentro dessa estrutura. Desde 2018, esse é o primeiro ano que a Atalanta não joga uma competição europeia, né? No ano passado ficou ali no limite para uma vaga na Conference League ou até mesmo na Europa League. Mesmo assim, novamente fazendo uma boa participação, soma até aqui 17 partidas na temporada, com 1 gol marcado e uma assistência, sempre sendo um jogador titular e importante. Ocupa atualmente a 3ª colocação do campeonato italiano, tem aí 41 pontos, 3 a menos do que a Inter de Milão, que está na 2ª colocação. Em relação ao primeiro time fora da classificação para competições internacionais no ano que vem, né, o Torino tem 30 pontos, ou seja, certamente a Atalanta estará em alguma competição internacional, faltando aí pouco mais de 15 jogos, né, para a disputa, o término desse campeonato italiano. Rafael Tolói, que apesar de 32 anos de idade, tem contrato até o final da próxima temporada europeia, né, até junho de 2024. Lá eles começam e terminam na metade do ano. Então Rafael Tolói possivelmente cumprindo esse contrato por lá. A última renovação dele de contrato foi em 2020, né? Essa prorrogação por mais 3 temporadas. Acredito que ele vai sim retornar para o Goiás. De alguma forma, não acho que ele vai sair da Atalanta e vir direto já para o Goiás no ano que vem, a não ser que tenha alguma coisa fora de ordem, né, como por exemplo uma grave lesão. Tomara que isso não aconteça. Acredito que o caminho natural dele é fazer esse contrato dele
na Atalanta, se não tiver o interesse de prorrogação de contrato ou pintando uma proposta, por exemplo, do Oriente Médio, aí eu acho que o jogador, essa possibilidade pode existir tranquilamente e ganhar um dinheiro absurdo, né, por lá também, nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, umas 2 temporadas, e aí sim retornando aqui para o Goiás. Ou outra possibilidade, às vezes com essa não renovação da Atalanta, no final da próxima temporada europeia, voltando aqui para o Brasil e aí depois disso, né, retornando para aposentar no Goiás. Jogador que tem 32 anos de idade, não dá pinta que vai aposentar por agora, muito pelo contrário, né, sempre faz muitas partidas, exceções, no ano passado teve uma lesão que tirou ele de algumas partidas, mesmo assim sendo importante, e muito bom, né, o Rafael Tolói ficou assim, ainda melhor zagueiro do que ele era aqui no Goiás. Já foi um jogador de seleção brasileira nas categorias de base, né, como por exemplo do Mundial Sub-20 lá em 2009, 5 partidas no total, todas elas como titular, com a camisa da seleção brasileira. Infelizmente não foi convocado para a seleção principal do Brasil, que assim, é um absurdo, né? O que ele jogou na Atalanta de 2017 para frente foi um absurdo, acho que merecia pelo menos uma convocação. A seleção italiana também grande, né, dentro do futebol de seleções, acabou chamando o jogador para a convocação da Eurocopa de 2021, onde o Rafael Tolói também foi campeão. Então, história muito legal, não só aqui no futebol brasileiro, surgindo muito bem nas categorias de base do Goiás, sua rápida passagem no São Paulo, mas também bacana, na Roma, retornou no São Paulo e na Atalanta desde 2015. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Rafael Tolói. Ele costuma fazer uma função mais como um zagueiro pelo lado direito do campo. Atualmente a Atalanta costuma jogar com 3 zagueiros, né? Fazendo, por exemplo, os 2 alas pelo lado direito e pelo lado esquerdo, subindo um pouco mais, os meias também sempre participativos, mas geralmente o Rafael Tolói avança bastante. Ele, inclusive, esses últimos dias deu uma assistência dando toque no meio de campo, né? Um jogador realmente muito interessante, muito técnico, 32 anos de idade. Eu acho que a Atalanta vai renovar esse contrato dele ainda. Quero saber a sua opinião, se você aceitaria ele de volta no Goiás. Hoje uma zaga com Rafael Tolói e Sidmar. Acho que a gente estava muito bem servido para a primeira divisão. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar na tela final o vídeo, como eu prometido, da atualização das lesões, o nosso canal de cortes também aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!